todo esse processo social de questionamento, de ruptura, ele não é linear, né? E ele não é suave. Então, o judiciário precisa funcionar para que o Estado de Direito realmente seja garantido. Professor, diante do que você falou, dá para acreditar que vai haver alguma mudança já nas eleições, uma eleição mais transparente? Qual é a opinião do senhor? Qual deve ser a tendência para essas próximas eleições? Eu acho que nós começamos a ver a abertura desse olho do furacão em 2013. Quer dizer, quando a garotada foi para a rua, foi protestar, qual era o significado daquilo? Ao meu ver, duas coisas. Em primeiro, que todo o pacto que nós fizemos em 1988, ele em alguma medida gerou uma nova geração de brasileiros que acredita que tem direitos, né? É uma espécie de revolução tocquevilliana que nós passamos, né? O Brasil é um país profundamente desigual e desigual há muito tempo, e isso gerou, ao longo de séculos, uma percepção de que as pessoas têm valor distinto, que umas valem, outras não valem, umas têm direito, outras não têm, né? E aparentemente, nessas últimas 3 décadas, com todos os problemas que nós vivemos, há uma mudança de percepção a respeito de quem nós somos e o quanto deve ser dado em termos de respeito e consideração a cada um de nós, né? Então há uma exigência maior. Em primeiro, em relação a serviços públicos, a garotada quer transporte, saúde, educação. Ora, por outro lado, também ela quer governo honesto, né? Você vê que em 2013 os partidos que tentaram, em alguma medida, instrumentalizar as manifestações não foram bem recebidos, né? Então isso gerou uma reação. Essa reação, do ponto de vista político, ao meu ver, está presente num conjunto de mudanças legislativas importantes, entre elas a delação premiada, né? Entre elas a lei de corrupção empresarial, e isso abasteceu o judiciário com uma série de ferramentas que ele não tinha. Essas ferramentas, especialmente o Ministério Público, foi a única instituição pública em 2013 que teve o seu tema da autonomia, da possibilidade de investigação colocada nas ruas, favorável, né, com amplo apoio da população. Então isso, ao meu ver, gera esse momento que nós estamos vivendo, um momento onde a sociedade demanda, as instituições, o Ministério Público, o Poder Judiciário reagem positivamente a essa demanda social, e você tem uma ruptura do pacto patrimonialista conservador brasileiro, pelo qual grandes empresas e o poder político se associam para predar o Estado, né? Instituições altamente extrativistas, né? Então, é isso que nós estamos assistindo. Agora é evidente, nós estamos no olho desse furacão. Saber para onde nós vamos daqui para frente é complicado, então eu não tenho como responder a sua pergunta diretamente. Me parece que as eleições, tanto municipais quanto as próximas, serão eleições onde o poder financeiro dos grandes grupos brasileiros não estará presente, né? Isso significa que nós teremos eleições mais honestas, limpas? Espero. Pode ser que nós tenhamos eleições com mais dinheiro, mais sujo ainda, do narcotráfico, de outros setores? Eventualmente, né? Mas nós não temos como recuar nesse momento. Por isso é que todo cuidado deve ser tomado para que nós caminhemos para uma situação melhor do que a que nós temos hoje. Concorda, professora? Eu acho que nós estamos vivendo realmente momentos bastante interessantes, porque depois de muito tempo, eu acho que pela primeira vez a população brasileira está percebendo que a participação efetiva dela na política, no processo, né, de decisão, entre aspas, ela não é via somente lá no dia da urna, que é importante e tal, mas que de uma certa maneira tem-se a percepção de que é uma coisa limitada, né? Então, desde 2013, realmente é um ano, acho que, marcante para a participação, né, democrática brasileira, porque de lá para cá as pessoas se sentiram donas da rua, né? Independentes dos grupos, das ideologias, e é isso que é mais interessante. Nós não temos apenas um espectro ideológico indo para as ruas, né? Nós temos grupos de pessoas com diferentes interesses, diferentes propostas, algumas nem tantas, né? Mas isso tudo eu vejo com muito bons olhos,
A gente poderia ver, nossa, que parece que de repente as coisas ficaram conturbadas, parece que de repente as coisas começaram a ir para um caminho caótico. Eu não percebo dessa maneira, né? Participação democrática é sempre bem-vinda quando ela não vai, né, para um lado violento, enfim, de depredação. E nesse processo todo, então, nós temos hoje voto, nós temos essas organizações nas ruas e nós temos mais uma coisa nova que é a tecnologia, né? Então, as redes sociais, não somente para a organização desses movimentos em rua, mas o próprio espaço digital, né, o espaço, enfim, das redes sociais, elas têm se tornado um espaço importante para uma participação maior das pessoas. Tem muita crítica de que o debate está muito polarizado, né? Tem muitas, enfim, ataques, violência verbal e escrita, mas eu acho que isso é um processo de aprendizado. Eu ainda me lembro que até bem recentemente a crítica que nós tínhamos para o brasileiro era que ele não se importava com política, que ele não participava, que ele não se interessava, né, de todo esse processo de uma construção da sociedade. Eu vejo que isso está acontecendo agora. Talvez por umas linhas um pouco tortas, de novo, a gente está no começo do caminho, do aprendizado, né? Então tem muita coisa que ainda pode melhorar, mas nós estamos muito mais envolvidos hoje. Hoje eu já não acho que a gente possa dizer que o brasileiro, em média, não se preocupa com política, né? Ou então em uma participação social, de manifestação dos seus interesses, enfim, né? Do que eles consideram como sendo, né, um projeto de um país melhor. Então, tudo isso, na verdade, eu entendo como sendo um processo saudável, né? É um estágio inicial, com muita coisa ainda para ser aprendida por todos, cidadãos, grupos organizados, as próprias instituições políticas e legais, mas eu vejo que o caminho talvez seja esse. No médio prazo, eu imagino que a gente vai conseguir desenvolver muito mais e chegar num estágio muito mais interessante. Você tem contato também com uma juventude, vocês dois são professores, né? Tem sentido uma participação maior da juventude? Com certeza. Eu percebo que hoje, dentro da faculdade, eles próprios têm interesse em criar entidades para discussão de políticas públicas, para discutir discussões de políticas per se, né, de política partidária, enfim, e isso de uma maneira muito mais geral, né, do que muito mais disseminada do que quando eu comecei a dar aula, uns 10 anos atrás, em que tudo parecia meio acomodado, coisa parecia meio que dada. Nós trabalhamos em instituições, né, de classes sociais mais altas, então eram grupos de jovens que para eles nunca faltou muita coisa, para eles tudo bem. Agora eu percebo, primeiro, um engajamento político e social, né, muito maior, e segundo, o interesse também de se engajarem em atividades filantrópicas, voluntárias. Isso é uma coisa que eles têm tido assim, cada vez mais interesse. É uma marca dessa juventude, no meu entendimento. Você também vê isso, professor? Sem dúvida nenhuma. A sociedade brasileira ela tem um tecido social muito rico. Quer dizer, o número de ONGs existentes no Brasil para as mais diversas coisas, desde de questão de direito ambiental, que teve o seu início nos anos 90, a questão do consumidor, a questão dos direitos humanos, né? E hoje a questão da cidade aflorou, talvez seja o último movimento, que é, na realidade, uma questão que enfecha todas as outras, né? A questão da cidade. Então, os jovens estão na rua, né? Nós temos um movimento muito interessante desses mais jovens ainda, que tomam as escolas, né? E evidentemente que todo esse processo social de questionamento, de ruptura, ele não é linear, né? E ele não é suave. Eu até, concordando também com a Luciana, vejo que as pessoas ficam um pouco impressionadas com o que está acontecendo, mas é importante ver que até hoje nós não tivemos violência nesses movimentos, né? Outro dia acompanhei um grupo de ingleses, americanos, a Avenida Paulista, numa das manifestações, e eles ficavam impressionados, né, o fato de que você tem uma certa alegria dentro desses movimentos, né? Ainda que polarizados, ainda que eles utilizem a rede de uma maneira não civilizada, né? Eu brinco que existe a sociedade civil e a sociedade incivil, né, que em alguma medida ocupa a rede. Evidente, a agressão na rede, ela aparentemente tem um custo mais baixo, a pessoa agride sem que ela receba nada em troca. Não é bem verdade, quer dizer, isso vai contaminando também as relações dentro da rede, mas o fato é que nós estamos conseguindo navegar esse momento com bastante civilidade, né? Com bastante civilidade.
E esses jovens estão começando a produzir ideias a respeito do Brasil. Evidente que eles têm clareza maior sobre alguns setores com os quais eles têm contato, quer dizer, a educação é um setor importante, a cidade é um setor importante, mas a sociedade está se revendo, né? O importante é que nós tomemos a democracia como o mecanismo por excelência pelo qual nós possamos rever as nossas ideias. O mundo mudou, a sociedade precisa se adaptar, né? Se ela quiser continuar vivendo no caso do Brasil, não é com certa eficiência, porque ela não tinha antes, então se ela precisar distribuir renda de maneira mais adequada, ter uma economia mais forte, ter uma civilização mais consolidada, né? O nosso debate é sobre Estado de Direito. Eu vejo, nas últimas semanas você tem 2 garotos, um de 11 e um de 12 anos, mortos pela polícia, que é absolutamente inadmissível do ponto de vista do Estado de Direito. Nós precisamos transitar para uma sociedade mais civilizada. E, sem dúvida nenhuma, a democracia é o mecanismo por excelência dentro do qual nós devemos fazer esse debate. As políticas públicas precisam acompanhar também, né? Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, a política pública é um meio para você atingir uma finalidade. Se a finalidade é você ter uma economia pujante, se a finalidade é você ter saúde que atenda toda a população, é ter uma educação que possa nos levar ao futuro com maior eficiência e competitividade. A questão é se os meios que nós estamos utilizando para chegar a esses fins são adequados ou não. Esse é um debate importantíssimo que a gente tem que fazer o tempo todo. Até porque muitas vezes eles foram eficientes e deixam de ser eficientes. Muitas vezes eles nunca foram eficientes. Então você precisa estar sempre atualizando, né, tendo em vista a alcançar certas finalidades que são louváveis e são a expectativa de grande parte da comunidade. Luciano, eu queria levantar um tema que você escreveu recentemente, que é a questão da modernização do judiciário. Você defende que a modernização ela pode acontecer por meio da gestão, uma gestão mais profissional. Pode explicar um pouquinho para a gente? Na verdade, essa é uma ideia que eu acho que ela não permeia somente no caso do judiciário, ela serviria para uma ampliação do debate sobre, né, a gestão pública de uma maneira geral. Mas o que a gente percebe, eu comecei meu estudo do judiciário vendo a questão da eficiência, né, do funcionamento, porque a gente está falando aqui dos Estados de Direito e o judiciário tem um papel bastante claro a cumprir, né? A gente até começou a nossa conversa aqui sobre esse tema. Então, o judiciário precisa funcionar para que o Estado de Direito realmente seja garantido, né? Não basta termos boas leis, criarmos boas leis se de fato eu não tiver, né, o braço do judiciário fazendo essa garantia. E aí a gente começa a estudar, né, e empiricamente começar a tentar entender por que não funciona bem, né? É verdade que em diversos países do mundo, mesmo os considerados avançados, industrializados, tem sempre a crítica de que o judiciário, né, é super ineficiente. Então, é ineficiente mesmo? Bom, aí basta a gente dar uma olhada, né, no nosso judiciário. Hoje a gente tem mais de 100 milhões de processos no judiciário brasileiro, né? Quem já teve que enfrentar né, sabe quanto tempo que demora em média um processo mais ou menos normal de uma quebra de contrato, por exemplo, né? E a gente tem casos de tempos em tempos, não tão raros assim, né, de advogados relatando casos, né, de que, olha, hoje fui a um julgamento, né, de um caso que começou há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, que eu herdei do meu pai ou do meu avô, né? Então tem alguma coisa de errado. E se a gente começar a entrar também nos dados relacionados à carga de trabalho nos tribunais, é uma coisa também insana, né? Felizmente nós temos, eu acho que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, faz um trabalho muito bom de levantamento de estatísticas no judiciário brasileiro, então a gente tem esses números aí bastante claros, né? Então, dessa maneira, a gente tem uma fotografia bastante clara de que realmente tem muita coisa que não está funcionando da maneira como deveria estar funcionando, né? Se eu tenho aí para um juiz, né, em média, 8 mil processos, 10 mil processos acumulados a qualquer momento do tempo, então realmente tem uma coisa que está bastante, né, complexa. Quando a gente começa a estudar o porquê disso, a gente percebe que, na verdade, da mesma forma que um tribunal, né, ela tem os seus serviços, o fim dela é um serviço para a sociedade, um serviço público,
ela tem toda uma complexidade, né, no seu interior que se assemelha muito a de uma grande empresa que precisa de bons procedimentos, de operações e até de logística, digamos assim, né? A gente percebe que muita coisa é, de fato, uma falta de uma eficiência de gestão e não do processo decisório judicial. É curioso porque a gente vê alguns casos, né, nacionais e internacionais em que os próprios magistrados, que são, enfim, os presidentes, né, dos tribunais, eles percebem isso e eles colocam isso como sendo metas deles. Nós temos um exemplo que eu conheço, né, estudei aí a fundo durante a minha tese, que é o caso do TJ do Rio de Janeiro, né, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, eles perceberam tão claramente que a questão era uma questão de gestão, né, do tribunal, que eles estipularam uma meta de obter o certificado ISO 9001, e foi de fato o que eles fizeram. Com isso, eles fizeram uma revisão de a maneira de como os processos estavam sendo encaminhados, maneira de trabalhar, desde, né, do funcionário de mais baixo de escalão até o próprio juiz. Então, isso deu realmente uma melhoria na maneira como as coisas foram funcionando. E aí, quando você começa a fazer alguns rankings, existem vários trabalhos que fizeram a mensuração desse ranking, eu fiz um próprio trabalho como esse, a gente percebe uma evolução com o passar do tempo, né? Então, e não é uma coisa muito de outro mundo, porque quando a gente começa a conversar com os envolvidos, eles próprios percebem, olha, eu sou um juiz, o que eu mais queria era ter mais tempo de julgar, né? Porque eu passo muito tempo cuidando de questões burocráticas, questões administrativas, né? E quando você vai subindo na carreira, isso acontece cada vez mais. Então, é essa a ideia que, né, eu proponho, que inclusive não é uma ideia original minha. E na sua opinião, professora, onde que o judiciário pode ser modernizado? Olha, veja, todas as corporações sofrem problemas semelhantes a esse, né? Quando você vai num hospital e ele é gerido por médicos, ou você vai numa empresa de jornalismo e ela é gerida por jornalistas, ou você vai ao judiciário, ou a polícia e ela é gerida por policiais, que não necessariamente são as pessoas que têm o distanciamento e a competência técnica para gerir algo que é muito grande, né? Como você falou, no Brasil hoje você tem cerca de 100 milhões de processos, né? É como se cada de 2 brasileiros estivesse em litígio, né? Quando você coloca a lupa sobre isso, você vai ver Levando em conta que o processo tem 2 partes, na verdade é o Brasil inteiro. Né? É o Brasil inteiro, né? Mas quando você coloca a sua lupa, você vê que não é bem verdade. Por quê? Porque tem litigantes que são contumazes, ou seja, eles ocupam grande parte desse litígio, né? Um deles é o próprio Estado, né? A União, por intermédio especialmente da sua previdência social, onde há conflitos ali com um número enorme de brasileiros, né? Onde certamente as instâncias administrativas não dão conta de atender os direitos, né? Então você tem ali um número muito grande. Depois você tem questões tributárias, né? Onde ou o Estado está tributando mal ou as empresas estão sonegando muito. Então você tem um outro bolsão de litígio. Depois você tem entre as empresas, por exemplo, privadas que prestam serviços de telefonia, serviço direto ao consumidor, o sistema bancário. Então, na realidade, quando nós pegamos os 100 milhões de processos, mais de 80% desses processos são de pequenos, ou melhor, de grandes grupos. Tá? Então nós temos que olhar por que será que esse setor tem tanto litígio. Né? Será que eles são descumpridores da lei sistêmicos? O Estado está descumprindo, ou o sistema bancário está descumprindo, e ele gera isso, ou mais. Por exemplo, às vezes você tem um determinado setor empresarial que transforma o sistema judiciário em seu sistema de cobrança, ele terceiriza. Quem que paga a conta? Todos nós quando pagamos impostos. Então, eu acho que é muito importante que nós olhemos com lupa esses processos para não ter uma noção, às vezes equivocada, de que o judiciário, quer dizer, o Brasil inteiro está conflagrado. O Brasil não está conflagrado, existem setores que agem muito mal e utilizam demais o judiciário e todos nós pagamos por isso, né? Então eu acho que a questão que a Luciana está colocando é certíssima. Gestão é um lado dessa reforma. O outro lado da reforma, que eu acho que já começou, seja com a reforma do judiciário, né, a de 2005, mas especialmente agora com essa primeira decisão do Supremo sobre o duplo grau, é a noção de que o judiciário ele não pode servir como um mecanismo para impedir que a minha responsabilidade seja
determinada, né? Como nós temos muitas instâncias, no mundo todo é assim, você tem 3 ou 4 instâncias, no entanto, o direito de litigar, ele invariavelmente termina na segunda instância. Tá? Essa é aquela onde determina, você paga a sua conta agora, você vai ser punido criminalmente agora. As instâncias superiores, o STJ, o Supremo, como nós temos no Brasil, eles têm muito mais uma função de articulação do sistema. Saber se todos esses que estão aplicando a lei estão aplicando corretamente, né? No Brasil, criou-se a perspectiva de que essa quarta instância, essa terceira instância, são um direito subjetivo para eu rever o meu caso. Né? Então é com isso que nós temos uma justiça que eu brinco, ela começa, mas não termina. Né? Não é só o Brasil que padece dessa doença, a Itália, por exemplo, é um país que padece dessa doença. Os Estados Unidos não padecem dessa doença, grande parte dos casos, por exemplo, penais, quase 90% são resolvidos através de barganhas. Nós estamos vendo o caso da Lava Jato, também estão sendo resolvidos através de barganha. Evidente que isso gera uma rapidez. Qual é o efeito colateral disso? Nos Estados Unidos, onde ela não está sendo aplicada apenas em casos de grande vulto, né? O problema é que os pobres não têm dinheiro para pagar advogado, então eles fazem barganha, então eles ficam desprotegidos. Né? Então, veja, eu acho que nós estamos caminhando, você disse, me chamou de otimista e eu confesso que eu sou otimista, porque nós não estamos nos deixando parados numa situação que é caótica. Tá? Eu acho que o Brasil está buscando sair desse lamaçal, né? E a forma de sair é sempre atrapalhada, espirra barro para todo mundo, mas nós não estamos imersos nesse lodo esperando que afundemos todos juntos. Professores, muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Eu aqui agradeço. Prazer.